Então, Railson, você estava no começo, onde eu fiz uma fala explicando como seria o processo, né? Então você fica à vontade. Você vai projetar daí ou eu projeto daqui? Pode projetar. Certo. Ok, Railson, já está projetando, fique à vontade. A gente vai começar a contar na hora que tu falar. Pode. Cumprimento a todos com um bom dia. Bom dia. Nesse momento, vou estar apresentando um relatório de estágio em hidroponia que ocorreu na Casa Verde Viveiro da Horta do Senhor Estênio. Apresentação. Esse trabalho ele tem como objetivo relatar todas as atividades que foram desenvolvidas durante o estágio que foi realizado na Casa Verde Viveiro. Identificação do local. O estágio foi realizado na propriedade Casa Verde Viveiro. Ela está situada na rua Rio Grande do Norte. A propriedade está localizada no município de Açailândia, Maranhão, próximo ao posto Rancho, no qual se encontra as margens da BR-222, sentido a São Luís. A Casa Verde, ela se encontra já há bastante tempo no mercado de Açailândia. Ela fornece mercadoria para alguns supermercados e para alguns consumidores da região de Açailândia. Na hidroponia, na Casa Verde Viveiro, ele utiliza dos dois sistemas de produção, o hidropônico e o convencional, utilizando o solo. As culturas que estão presentes atualmente no sistema são o alface, o coentro, a rúcula, o couve, a salsa, o hortelã e a cebolinha, que são as culturas de maior aceitação do mercado. A relação entre oferta e demanda hídrica no Nordeste brasileiro é uma situação que está cada vez mais preocupando a população, buscando algumas soluções para remediar a falta de água nessas regiões. É possível confirmar que a hidroponia ela pode se caracterizar como uma técnica viável para essa situação. Ou, pode passar. Portanto, é possível afirmar que a hidroponia ela é de extrema importância para a sociedade, pois ela gera renda, emprego, segurança alimentar, além de outras vantagens, como a preservação do meio ambiente, que é algo bastante preocupante na atualidade, o menor consumo de água por planta, comparado com os outros sistemas de produção, menor utilização de herbicida e pesticida, e a grande vantagem da hidroponia que eu vejo é o ciclo de vegetação comparado com outros meios de produção. Exemplo, se for produzir um alface no sistema convencional, demora em média de 30 a 45 dias para chegar no consumo. E na hidroponia, esse número ele cai para 25 dias. Meus objetivos: explorar todo o sistema de produção dentro de uma hidroponia, familiarizar sobre a nutrição correta para um bom desenvolvimento das plantas, ter contato com o mercado de trabalho. Eu acho que isso é algo de extrema importância nesse momento do curso. Analisar e diagnosticar doenças presentes na propriedade e compreender o manejo em larga escala. Revisão bibliográfica. Afinal, o que é hidroponia?
A hidroponia, de forma simplificada, ela pode ser traduzida como o modo de cultivar plantas sem uso de solo, utilizando apenas água e uma solução nutritiva, onde a planta ela fica em um perfil, e nesse perfil passa uma lâmina d'água, e nessa água está presente todos os macro e micronutrientes essenciais que a planta necessita assimilar para que tenha um bom desenvolvimento. Os primeiros registros de hidroponia surgiram na Mesopotâmia, no Jardim Suspenso da Babilônia. A palavra hidroponia ela é uma palavra grega que significa hidro, e que significa água, e ponos, que significa trabalho, resultando em trabalho na água. Descrição fiel das atividades. Controle de EC e pH. Primeiramente, o que é EC? EC significa condução de eletricidade. Essa sigla pode ser EC ou CE. Essa atividade ela era realizada todos os dias, ela é de extrema importância e ela ocorria assim, com esse aparelhozinho, como mostra na foto, ele era inserido dentro da água e ele dava o valor em ppm. Esse é um assunto que é muito complexo, mas vou tentar resumir. Primeiro era só pegar esse aparelho, colocar dentro da água e ele vai dar em ppm. O valor ideal em ppm para o alface é entre 1.300 e 1.500. E para o coentro, couve e as outras culturas é de 2.000. Ou seja, o valor da EC ela tem que estar nesse parâmetro para que a planta tenha um bom desenvolvimento. pH. Para medir o pH também era utilizado um aparelho semelhante a esse. Ele era inserido dentro da água e media o pH. O pH ideal na hidroponia ele varia de 5,5 a 6,5. O ideal é 6, que é o meio do ideal. Correção de adubação. Essa atividade eu costumo dizer que ela é a mais importante dentro de uma hidroponia, pois se ela for mal manejada, ela pode trazer grandes prejuízos para a propriedade. Pode passar. Na propriedade era utilizado o seguinte produto: Hidrogold Fert NPK era utilizado 750 gramas para cada 1.000 litros. Era utilizado também o calcinite, era utilizado 600 gramas, o quilato de ferro era utilizado 40 gramas e o mix de nutriente era utilizado 60 gramas, todos para cada 1.000 litros. Lá na hidroponia tinha caixa de 2.000 litros, tinha caixa de 1.000 litros e caixa de 500 litros. Aí, para saber o valor ideal, era só multiplicar ou dividir. Colheita, limpeza e ensacamento de verduras. Essa atividade era realizada todos os dias, era a primeira atividade do dia que nós realizava. Todos os dias era colhido, em média, 300 pés de alface, aí era utilizado mais ou menos uns 40 vinagreira, era uns 150 cheiro verde e as outras culturas dependendo da demanda do dia. Desinfecção do berçário. Logo após tirar o lote de muda já pronta para ir para a próxima fase, era feito a desinfecção, que era utilizando sabão líquido, utilizando uma escova específica somente para aquela atividade. Logo após era passado água sanitária e um jato de água para eliminar todo o excesso de produto. Preparar berçário. Logo após a limpeza do berçário, era feito o subimento das mudas para essa bancada. Transplante berçário X crescimento. Dentro da hidroponia existem 3 fases: o berçário, o crescimento e a finalização. Nessa fase era pego todas as mudas do berçário e colocada dentro desses espaçamentos dos perfis. Era utilizado apenas uma célula de espuma fenólica em cada orifício e cada espuma fenólica continha, em média, 2 mudas de alface.
verificação do jato de água e calhas de coleta. Essa atividade ela é de extrema importância, pois se não for feita, ela pode trazer muitos prejuízos para o proprietário. Essa atividade nós realizava ela 2 vezes ao dia, uma pela manhã e uma meio-dia. Por que eu falo que essa atividade é de extrema importância? Porque imagina um dia de sol quente e um desses jatos para de cair água. Todo aquele perfil, aquelas culturas que estão ali vão morrer e vai trazer prejuízo. Porque cada cano daquele continha em média 50 pés de alface. E logo após verificar o jato de água, era verificado as calhas de coleta, para ver se toda a adubação estava caindo corretamente, se não estava tendo nenhum vazamento. Colheita de plantas não bem desenvolvida. Essa atividade foi realizada apenas uma vez, porque devido ao alface americana não teve um bom desenvolvimento nesse momento, e para não atrasar a produção, o proprietário optou por retirar todo aquele lote de alface. Todos os dias, logo após fazer o ensacamento do alface e fazer a entrega do dia, nós ficava esperando os consumidores e era feita em média venda de 50 pés de alface, de cheiro verde, vinagreira e etc. todos os dias. Capina. Essa atividade foi feita apenas uma vez. Lá na hidroponia, um grande problema que, ao meu ver, é as ervas espontâneas, né? Porque lá debaixo das bancadas está tendo muitas plantas e acaba atrapalhando até a passagem. Preparar bandejas para o plantio do coentro. Teve uma vez que não tinha as espumas específicas para o plantio do coentro. Então, foi pego essa espuma de alface e com a ajuda de um palito a gente foi aumentando cada orifício desse daí. Entregas. Todos os dias era feita 3 entregas, uma no Mix Atacarejo, uma no Mateus e uma no Rancho. Preparar canteiros. Essa atividade foi feita com a ajuda de uma motocultivadora. Logo após passar a motocultivadora para a descompactação do solo, a gente via com a enxada, ajeitando as bordas dos canteiros. Logo após, a gente fazia a adubação das covas. Esse canteiro aí era para o plantio de couve. A gente fazia a adubação com esterco de galinha, terra preta e cinzas. Plantio de coentro. O plantio de coentro ele era feito de 2 formas, uma na espuma fenólica e uma nas bandejas plásticas. Limpeza de bancadas. Logo após tirar todo o lote de alface já para o consumo, era feita a desinfecção das bancadas. Era feito com a ajuda de metazil e logo após passava um jato de água para eliminar o produto. Plantio de alface. O alface era plantado na espuma fenólica e em cada orifício era colocado em média 2 sementes de alface. Transplante de coentro. O transplante de coentro era muito simples, na hidroponia essa atividade é muito prática, é apenas retirar da bandeja e colocar dentro dos orifícios. Controle de bactéria. Esse controle foi feito apenas uma vez, estava tendo uma doença na raiz do alface americano e foi feito a utilização do Perox, que é um produto de limpar as raízes da hidroponia. Buscar verdura. No momento do estágio, teve uma vez que teve uma falta de verduras e foi feita a busca em 2 hortas, uma na Organo Verde e outra em outra horta de um conhecido do proprietário. Algumas sugestões para a propriedade. Bom, na hidroponia eu vejo 3 grandes problemas presentes atualmente lá,
E uma delas é inserir no sistema de hidroponia, embaixo das bancadas, uma camada de brita, compactação do solo usando areia, fazer um piso de alvenaria ou outra solução, para eliminar as plantas espontâneas presentes. Fazer uma estufa e fechar toda a hidroponia, fazendo uma barreira contra os fatores externos e manter o sombrio de 50% que já existe na propriedade. Outra sugestão é inserir o uso de armadilha para inseto, como duas que eu vejo muito simples de se fazer, é com a cola entomológica, que ela é utilizada embaixo das bancadas, onde os insetos, ao tentarem subir para a bancada, ele fica preso nessa cola. E o outro é as iscas já pronta para inseto, que é colocado espalhado dentro da hidroponia, onde os insetos, ao transitarem dentro da hidroponia, eles ficam presos nessa armadilha que fica no teto. Todos os resultados alcançados. Todos os meus objetivos que eu lancei antes de estagiar foram alcançados, graças a Deus. Foi muito gratificante a experiência do estágio. O senhor Estênio tem uma experiência muito grande com a produção hidropônica e poder dividir o meu conhecimento teórico que eu já tinha com ele foi de extrema gratificação. Reflexão sobre a experiência. Durante o estágio foi muito bom ter a relação entre a parte do conhecimento teórico com a prática e saber do amor e admiração que o Estênio tem pela casa familiar rural foi de extrema gratificação. Ele falava com muito amor em poder ajudar a CFR e a vontade dele é ensinar nós, eu e o meu colega de estágio, né? Ele sempre retirava nossas dúvidas, sempre colocava os fatos e contava um pouco sobre a experiência dele que ele já tem. Referência. Arrasou. Muito bem, isso mesmo, Railson. Ok, vamos deixar então os professores falarem. Acho que tem muita coisa para falar, né? Mas vamos lá. Quem gostaria primeiro? Já, teu Pode. microfone. Posso? Pode. Jarbe, nós não estamos. Jarbe, nós não estamos te escutando, te ouvindo. Vai então falando, professora Neidilane. Tá ok. Primeiramente, parabenizar o Railson. Ele já sabe, né, que ele é um xodozinho, que eu admiro muito ele pela questão da dedicação. Até aproveitar também para puxar a orelha dele, porque depois que nós iniciamos em aulas online, ele ficou um pouquinho mais disperso. Mas ver ele, assim, ler o relatório dele, ver ele apresentando hoje, eu pude perceber que a atividade, né, o estágio em si, trouxe um pouco de ânimo para ele. O relatório dele, eu vi tudo, depois eu te mando, viu, Raios, para fazer algumas correções mais de escrita, acentuação, alguma outra coisinha relacionada à formatação, mas nada muito assim, nenhum erro gritante, né? O relatório do Raio está muito bom, ele está bem organizado, todas as atividades. Qualquer pessoa que lê, mesmo que não seja da área, ele vai conseguir compreender a importância e como foi feita cada atividade. Então, parabéns, viu, Raíssa? Seu relatório muito bom. Mas tem alguns errozinhos lá, algumas considerações que devem ser feitas até para tu utilizar esses ensinamentos para o próximo relatório e para o PPJ, viu?
Mas eu, assim, dentre todas as coisas, todas as partes positivas, eu gostaria de enfatizar algumas. Eu achei diferenciado no relatório do Railson e também na apresentação, a parte onde ele sugeriu, né? Ele fez uma sugestão de melhoria dentro do local onde ele estagiou. Então, com certeza, o Railson não estava lá à toa, né? Ele estava lá e realmente observou como foi feita as atividades e teve um olhar técnico de ver que, em algum momento, ele poderia contribuir com os ensinamentos que ele já tem. Embora ele não tenha muita experiência, ele estava lá em busca de uma experiência, ele conseguiu observar alguns pontos onde ele pudesse colocar a mão técnica dele. Viu, Raíssa? Isso aí é característica primordial para um profissional top, que eu sei que você vai ser, um técnico de excelência. Com certeza, essa vivência que o Raíssa e o Rodrigo tiveram contribuiu demais, assim como eu vi em outros estágios também, como, por exemplo, o do menino do Lian, do Osés, e eu posso citar aqui outros também, onde a propriedade, ela traz para o estagiário a possibilidade de realmente aprender, né? Porque não trata-se de um local onde eles não utilizam, como é que posso dizer? Não utilizam a parte técnica direitinho, né? Não é totalmente empírico. Não dizendo que os conhecimentos empíricos eles devem ser deixados de lado. Aí eu costumo dizer que um produtor ele tem muito a nos ensinar, mesmo a gente com o livro todo dia na mão. Mas quando os meninos eles conseguem observar o que a gente ensina na sala de aula, lá na parte prática, isso aí é substancial para que eles realmente entendam que o que a gente está falando lá em sala de aula não é algo inventado, né? É algo que realmente tem necessidade quando a gente vai lá para a prática. Então, eu vi isso, me emocionei quando o Raios colocou lá que o proprietário ele teve essa sensibilidade de ensinar. Então, para o próximo estágio, quem está aí, que viu que no local onde você estagiou não te possibilitou os ensinamentos que você buscava, no próximo, procure um local que realmente consiga te trazer essa vivência, né? Já vi aí alguns comentando sobre as atividades realizadas dentro do estágio, que não conseguiu. Pelo meu olhar assim, profissional, eu vejo que não foi totalmente benéfico, vamos dizer assim. Mas outro ponto positivo lá no local do estágio é que eles conseguiram observar não só a parte teórica e prática, né, das atividades, mas eles foram além, também com a questão da comercialização, que é onde muitas vezes o nosso passo enquanto produtor, ele é frustrado, né, porque nós conhecemos todas as etapas produtivas, as partes práticas que deverão ser utilizadas, mas nós não conhecemos a parte da comercialização. E, às vezes, é aí que nós se frustramos. Eu falo isso por experiência própria. Então, o Railson já percebeu que esse ramo, realmente, ele é algo que dá para você ganhar dinheiro, que dá para você produzir e que tem uma parceria com o meio ambiente, né? Porque a gente consegue produzir bem uma pequena unidade diária, sem utilização de muitos pesticidas, que é o que nós, da Casa Familiar Rural, nós pregamos, né? É justamente isso que nós queremos. E o Railson, que já está aí na área, ele tem as hortas dele, né? Com certeza, essa vivência trouxe uma luz para ele, né? Teve algum momento que ele citou que a produção da área não foi não supriu a necessidade do mercado, né? Ele teve que entrar em parceria com outro lugar. Então, esse outro lugar, Raios, poderá ser, por exemplo, futuramente a tua propriedade, né? Com todas as experiências que tu tem tido. Então, é isso, gente. Não vou me alongar muito, não, que ainda tem o professor Jardim. Viu? Mas, no geral, parabéns, Railson. Eu já te falei inúmeras vezes que você tem muito potencial. Pode ser o que você quiser, da Califórnia para o mundo, meu filho. Não fique assim, sempre tem a sua essência do lugar onde você veio, né? Mas não fixe teus pés em um lugar não, porque tu tá aí, meu filho, para rodar o mundo. Esse potencial quem tem
é o senhor Railson. Se crie vergonha, como diz vovó, crie vergonha e vai estudar direitinho, viu? Tenha um compromisso com seus horários, não só das minhas aulas, como de todas. Aproveito a oportunidade para dizer que hoje nós temos aula, viu? Na última aula nós só tínhamos Lian e Oséias, e hoje eu espero que todos, pelo menos os que estão aqui, que eu já estou fazendo o convite, estejam presentes. Viu? O Ítalo, o Rodrigo não tá aí não, tá? Cara de sonho. Rodrigo, vou te dar um puxão de orelha, viu? Vou aí na Califórnia só te dar um ataque. Viu? Um cheiro para vocês, obrigada e parabéns. Raíssa, vou te mandar lá no WhatsApp, viu? O teu relatório com os comentáriozinhos para fazer as correções. Tio Jarbe. Tio Jarbe. Oi. Estão ouvindo agora? Certo. Então, parabenizar o Railson, né? De já deixar o puxão de orelha do Rodrigo, que está do lado aí. Enfim, quando eu li o trabalho do Railson, estão ouvindo bem, né? Estão ouvindo direitinho aí? Sim, Jarbe, agora tá bom, pode falar. Certo. Então, quando eu comecei a ler o trabalho do Railson, eu já fiquei satisfeito só na apresentação dele. Eu acho que a forma como ele apresentou o trabalho, eu acho que já fiquei satisfeito em... se eu pudesse, eu poderia parar de ler o trabalho, né? Que a apresentação dele me convenceu pela realização do estágio dele. Então, achei muito interessante nessa apresentação. Dentro do trabalho em si, eu tenho poucas observações a fazer, né? E teria uma sugestão em relação a alguns termos e algumas siglas que ele usou, que ele poderia colocar como aquela nota de rodapé, né, professor Andrade? Que, onde ele não quer colocar dentro do texto, né, o significado de alguns termos ou até mesmo alguma sigla, ele joga por rodapé e faz a sua apresentação de sigla de algum termo que fique mais fácil o entendimento do leitor. Eu, quando comecei a ler as atividades, né, desenvolvidas dele, eu achei interessante a questão da referência bibliográfica dele. E quando eu vi ele descrevendo as atividades, eu estava imaginando o Railson na horta dele, lá na Califórnia, no sistema hidropônico, né? Então, é como se ele estivesse falando uma atividade dele que ele desenvolve no dia a dia na sua propriedade, né? De uma forma bem natural, bem segura. Ele conseguiu fazer, né, esse trabalho e escrever muito bem. Está muito bem montado o relatório dele, eu não tenho muitas observações a fazer. Algumas observações que eu colocaria, que isso faz parte da postura do técnico, né, que uma foto que ele utilizou na apresentação, ele está de havaiana capinando ajeitando os canteiros, né? Aí a gente vê, cadê o EPI? Pelo menos a bota que não está no pé. Então, assim, algumas características também tem que estar presente, não só a parte de conhecimento técnico e escrita, mas também a postura, né, dentro da unidade de produção tem que obedecer a alguns critérios, né? E a questão da segurança é um deles. Então, pelo menos a bota teria que estar no pé ali, já que está usando a enxada bem pertinho dos dedos, né? Então, assim, de modo geral, só parabenizar o Railson, a gente acredita no potencial dele. Não fiquei surpreso, porque a gente já sabe dessa capacidade que ele tem, e a gente sempre espera trabalhos melhores vindo por parte desse garoto aí. Então, meus parabéns para vocês, professor Andrade, você que contribuiu muito, o professor Zé Antônio, que eu acho que também contribuiu, né? Enfim, pela própria capacidade que ele tem de fazer os trabalhos. Ok, tio Jarbe. Então é isso, né? Sem delongas, só reforçar algumas coisas que já foram ditas, né? O relatório do Railson é muito bem elaborado, porque a gente já conhece um pouco dessa capacidade que ele tem, né? Dessa facilidade para escrever. Isso é fruto de leituras que o Railson desenvolve desde pequeno aqui na escola, né? A gente sabe disso desde o ensino fundamental. Ele é elogiado pelo seu empenho em relação à sua formação e com bastante leitura. Quando a pessoa lê, viu, meninos?
Quando a pessoa lê, a pessoa aprende a ler, aprende a falar, aprende a escrever e conhece tantas outras coisas. Então, eu atribuo também essa um pouco mais de facilidade que o Railson tem em relação às leituras que ele já realizou, né? No relatório dele, a gente gosta também, né, como disse a professora Neidilane, ele vai além do que a gente propõe no relatório. A gente tem um esquema, né, uma estrutura de trabalho com os tópicos já definidos, e ele fez uma introdução. Pode, professor, uma introdução? A gente não exige, mas pode, vai enriquecer o trabalho. Professor, e no final, posso sugerir? Pode. Então, o Railson fez uma introdução, que é algo que a gente nem pede no relatório, e fez também, né, com muita ousadia intelectual, né, acadêmica, vai propor sugestões para o proprietário. E aí eu vou ter que mostrar esse relatório para o Estênio. Como já disse o Estênio várias vezes, está sempre disponível para nos ajudar, né, que tem uma admiração pela casa. Ele deixou a entender isso por parte dos meninos. E o Railson disse isso. Então eu vou levar, viu, Railson? Para o Estênio, olha aí, Estênio. Os meninos passaram por aqui e perceberam isso, né? Se ele vai desenvolver ou não, aí... Mas a gente pode também dar essa contribuição para ele, né? Então, o Jabe falou uma questão aí do relatório do Railson, que está bem elaborado, e tem siglas, e tem tal, que poderia colocar na nota de rodapé, poderia, né? Mas a gente nem exige também, porque a gente fica esperando que eles deem conta do básico, né? Que eles deem conta do básico. A nota de rodapé, para mim, aí já é um momento mais aprofundado. Mas ainda assim, é possível, né? Se o Railson, como diz a professora Neidilane, deu uma, né, teve alguns problemas aí, inclusive de comunicação, e foi preciso dar uns gritos nele, assim, né? Mas depois eu fui entender que ele estava com esses problemas. Mas poderia, inclusive, como nós dissemos para o Oséias e para outros, poderia ter sido melhor se fossem outros tempos, né? Se fossem outros tempos. Essa questão da postura pessoal que o Jabe apresenta aí, acho isso fundamental, importante e necessário, e não foi por falta de preparação. Por isso que eu digo, ninguém vai para o estágio sem antes falar comigo sobre o estágio. E nessa preparação, a gente fala, inclusive, da postura pessoal, de roupas adequadas, né, de estar, de fato, com uma postura tanto intelectual como uma postura física para se apresentar ao espaço de estágio. Então, uma foto como essa, a gente nem pode publicar, apesar de estar muito bonita, só se tirar a parte dos pés, né, Jabe? Porque não pode apresentar daquele jeito, né? Então é isso, o professor Zé Antônio, né, ajudou bastante os meninos que estavam ali com seu Estênio. Até o Railson perguntou, e o José Antônio? Então eu propus ao José Antônio, ao tio Zé, e ele não poderia participar hoje nesse horário. Então a gente chamou outros professores aí com as riquíssimas contribuições, viu? Só para justificar aqui. Mas, de modo geral, a apresentação muito bem elaborada, né? Os slides muito bem elaborados, o relatório em si, e aí a gente sempre percebe uma dificuldade da maioria, que é a questão das referências bibliográficas, né? Como eu senti falta, inclusive agora conversando com o professor Maxwell, nessa turma nova, eu mesmo estou trabalhando a disciplina de metodologia de pesquisa, porque ficou com o professor Maxwell e de forma remota é muito mais difícil para fazer, então a gente está se reorganizando para dar conta disso. Então eu senti isso da parte dos meninos, inclusive do Railson, essa questão da organização das referências bibliográficas, como deve fazer, aonde deve pesquisar e tal. Mas mesmo assim, alguns conseguiram organizar. Então, só parabenizar, né, de modo geral,
e dizer que é isso, cada apresentação, cada mesa, cada banca, a gente fica muito contente, né, como disse a professora Neidilane, por saber que a CFR está cumprindo com a sua função social, ok? Então, Railson, faça as suas considerações finais para a gente poder fechar. Já vai dar 12 horas. Só queria agradecer a todos os professores que contribuíram de forma diretamente e indiretamente para a conclusão desse trabalho. Foi uma experiência bastante inovadora. Quando eu fui começar, quando eu estava pesquisando o local de estágio, eu estava muito desmotivado. Com a ajuda da professora Neidilane, ela correu atrás, até sugeriu lá uma propriedade lá em Imperatriz, mas que não deu certo. Agradecer extremamente a todos que contribuíram para esse trabalho. Uma experiência muito boa que eu tive lá foi diagnosticar uma doença presente na propriedade, que foi a doença Atrips, que é uma doença causada no alface, principalmente no alface americano. Na hora que eu bati o olho, já percebi que era aquela doença. Eu conversei com o Estênio e sugeri ele aplicar o óleo de NIR. Ele falou que ia aplicar e ia me dar o resultado, né? Isso foi uma experiência bastante inovadora para mim, né? Quando eu fui começar a estagiar, eu estava muito preocupado em não conseguir estagiar, mas graças a Deus, no primeiro momento, essa ansiedade já foi sanada, quando eu percebi que o Estênio é uma pessoa muito, assim, de gente boa, que quer sempre ajudar o próximo, né? Ele falou com muito carinho da CFR e isso só tem a acrescentar na minha experiência, né, nesse curso. Queria agradecer a todos. Ok, então a gente vai fechar agora. Na próxima apresentação, tu não convida teus amigos, porque eles tiram tua atenção, né? Só se eles ficassem quietinhos. Então, a gente finaliza, né, a apresentação.